Meio-dia e 25, o Eneg abriu o meio do dia hoje falando a respeito do envelhecimento da população brasileira. Tem mais detalhes sobre o censo demográfico no Brasil. O Pedro Dobal está na linha com a gente e conta mais. Diga, Pedro, boa tarde para você. Oi, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O número de idosos cresceu 57,4% no Brasil em um intervalo de 12 anos. Essa informação faz parte de mais um recorte do Censo 2022, divulgado hoje pelo IBGE. São mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais no país, o equivalente a 10,9% da população. Em 2010, eram cerca de 14 milhões de idosos, ou 7,4% da população total. Enquanto isso, o total de crianças com até 14 anos de idade recuou 12,6%, passando de 1/4 a 1/5 da população. A região norte é a mais jovem, com 25% da população com até 14 anos, e o nordeste é a segunda, com 21%. Já as regiões sudeste e o sul são as que têm as populações mais envelhecidas, com cerca de 12% das pessoas com pelo menos 65 anos. O envelhecimento da população brasileira, com a redução da população jovem e o aumento da população adulta e idosa, ocorre já há algumas décadas. Segundo a gerente de estudos e análises da dinâmica demográfica do IBGE, Isabel Marri, o fenômeno é resultado do menor número de filhos por família e da maior expectativa de vida da população. Isso nem sempre foi assim. O envelhecimento populacional, que é essa pirâmide etária, que a base da pirâmide é mais estreita do que foi no passado, é um fenômeno que começa lá em 1940, com a redução das taxas de mortalidade no Brasil. Por volta de 1960, a gente começa a ver a redução das taxas de fecundidade no Brasil. E o efeito disso na população é um estreitamento da base da pirâmide, é possível de ver a partir já do censo de 1991. Então, a partir de então, a base da pirâmide está cada vez mais estreita, indicando o menor número de crianças em relação aos demais grupos etários, né? A proporção entre homens e mulheres também mudou, segundo essa pesquisa, esse recorte do censo divulgado pelo IBGE hoje. Isso porque em 2010 eram 96 homens para cada 100 mulheres e no ano passado esse número caiu para cerca de 94, ou seja, 94 homens para cada 100 mulheres. Segundo a pesquisa, 51,5% da população eram mulheres e 48,5% eram homens, com cerca de 6 milhões de mulheres a mais do que homens. Essa segunda apuração do Censo 2022 também revelou que o país tem uma população de 203.080.756 habitantes, com 18.244 pessoas a mais do que na primeira contagem. A gente vê muito interessantes esses números todos, e não é só uma coleção de números, né? É uma coleção de informações que geram políticas públicas. Isso que é muito importante, né? São políticas públicas. O IBGE, ele é um banco de dados para poder orientar o governo e todas as empresas, o país inteiro, para onde a gente tem que ir. O Brasil não tem uma população grande, o Brasil tem uma população envelhecida, e isso tudo interfere demais. A quantidade de crianças por mulher diminuiu muito. São informações essenciais e não pode demorar. A gente acabou de ver, o censo foi 2010, deveria ser 2020, foi 2022. Já dá uma quebrada, né? 12 anos. É importante, 2 anos é muito tempo quando se trata de política pública. Obrigado, Dobal. Meio-dia 29.